Agora, ainda falando de Libertadores, o jogo de ontem, hein? Entre Atlético Mineiro e Fluminense, o Galo avançou para a semifinal da Copa Libertadores da América. 2 gols de Daverson, hein? O predestinado Daverson, que a gente pode até questionar uma coisinha ou outra, mas o Daverson ele aparece no momento importante para o Palmeiras naquela final em Montevidéu contra o Flamengo e ontem foi decisivo para o Galo, hein? O Galo que contrata o Daverson, porque na época o Hulk estava machucado, perdeu jogadores ali no ataque, contrata o Daverson. E o Daverson foi decisivo para o Atlético Mineiro, a festa do torcedor do Galo em Belo Horizonte, toda a mobilização, e o Galo passou pelo Fluminense do Mano Menezes. O Galo forte e vingador, né? O Galo foi melhor, né, no segundo jogo, né? Massacrou, teve pênalti perdido do Hulk, várias oportunidades, jogou melhor. O Fluminense muito tímido, tentando se defender. E o Davidson, ele entra no lugar do Bernardo, né? Faz 2 gols. Ele é uma figura, né? Um cara, conheci ele pessoalmente. E porque a gente bota fé e ele faz os gols decisivos, né? Você vê que o começou a se dar mal depois que afastou ele e tudo. Sim. Ele fazia gol, era o principal atacante do Cuiabá. Foi contratado pelo Atlético Mineiro aí, já se pagou. 2 gols decisivos, eliminando o Fluminense. Tá na semifinal, já vai pegar agora o River. Quem joga primeiro, Bruno, em casa? O River joga? O River decide na Argentina. Primeiro jogo em Belo Horizonte, segundo jogo em Buenos Aires. E aí eu já tava vendo, cogitando de ele sair titular e tudo agora, porque o Bernardo não tá bem, né? E o Daverson foi o herói dessa classificação do Atlético Agora o Fluminense, Mineiro, agora só tem a coisa, olhar pro brasileiro, o Fluminense, né? Sim. Tá ali, joga agora no final de semana contra o Atlético Goianiense. Lá em Goiânia. Se perder, aí engrossa. Aí tem um jogo a menos também, né? Ontem até teve. Aconteceram os dois jogos, né? Que estavam atrasados. Né? O Criciúma fez uma bela vitória lá em Porto Alegre com o Grêmio. Renato ficou louco. E o Criciúma foi para 32, né? O Juventude tem 32, o Criciúma tem 32 e o Bragantino foi para 32 com empate com o Inter. Agora todo mundo com 27 pontos, né? Esses Por aí, 27 jogos. Esses aí sim. O Grêmio ainda tem, gente né? que não tem. Não, quem não tem, Atlético Paranaense tem 2 a menos. E o Grêmio tem 1. Tem 1. O Grêmio... O Inter tem 1, Inter e Flamengo. Isso, é isso aí. E o Atlético Mineiro também tem jogos a menos, só que está no meio de tabela. Então ficaram esses times com 32, o Fluminense tem 27. Do Atlético Mineiro é contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Tem Atlético Mineiro e Grêmio e tem acho que Paranaense e Mineiro também. Tem esses confrontos ainda. Então o Fluminense, ontem essa vitória do Criciúma acho que foi ruim pro Fluminense, pro Corinthians. Porque o Grêmio ficou para trás. O Grêmio, eu considero pelo menos um time melhor, acho que é um time que tem mais chance de sair. O Criciúma era um time para manter ali mais perto. Ainda está perto, não se livrou o Criciúma, mas foi uma vitória que acho que pro Fluminense foi ruim e também pro time do Corinthians. Mas no jogo de ontem, você falava do Daverson, ele foi o autor dos 2 gols. É um jogador bom. O Daverson não é nenhum gênio, claro que não. Mas ele é um bom centroavante. Ele é um cara tem presença de área, faz gol, é muito bom pelo alto. Ele é um bom centroavante, segura bem a bola também quando recebe de costas. Eu gosto do Daverson, né? O Daverson é muito bom. Bom jogador, é um jogador útil, um jogador bom para ter no elenco. Não é o cara... dificilmente ele vai ser a principal estrela de um time, né? Se o Daverson for a principal estrela de um time, é que não é um grande time. Mas ele é um cara que pode compor o elenco de um time forte, como ele compôs do Palmeiras e agora do Atlético, para em alguns momentos entrar e ajudar. Ele tem qualidade para isso. E o Atlético Mineiro ontem acho que fez a sua melhor partida no ano. O Atlético não vinha jogando bem. Mesmo na classificação com o São Paulo, na Copa do Brasil, não jogou bem. Contra o São Lourenço também na Libertadores, tomou sufoco, mesmo em Belo Horizonte. E para mim ontem foi o melhor jogo do Galo na temporada. E quem sabe, vamos ver se vai ser uma coisa mais... Vai ser uma realidade daqui para frente. Realmente o time vai dar um salto ali de qualidade nas atuações. Ou se foi um jogo de exceção. Mas ontem, se fosse, sem exagero, podia ter sido um 5-0 para o Atlético. O Atlético teve chance para meter uma goleada. Fábio pegou, o Paulinho perdeu um gol debaixo do gol ali, numa jogada que o próprio Daverson deu assistência, o Scarpa jogou bem, chutando de fora, o Fábio fazendo defesas. Então ontem ficou até barato pro Fluminense, né? Mas você vê como é duro o mata-mata. Por alguns minutos, o gol do Daverson, o segundo gol foi aos 41, né? Por alguns minutos não foi para os pênaltis, um jogo que o Atlético podia ter goleado. Mas por 5 minutos, não termina nos pênaltis, e nos pênaltis podia dar Fluminense.
Ano passado eu lembro de um confronto assim que envolveu o Corinthians contra o Estudiantes lá na Sul-Americana. O Corinthians tomou um sufoco do Estudiantes, tomou um gol no início. O Estudiantes precisava fazer 2 gols, o Corinthians tinha vencido por 1 aqui e ficou o Estudiantes massacrando, Cássio pegando e bola na trave. Aí foi pros pênaltis e o Corinthians passou. Por muito pouco não repetiu esse cenário ontem, que foi um massacre do Atlético contra o Fluminense. Por falar nisso, o Corinthians pode pegar o Cruzeiro na final e decidir por pênalti com o Cássio defendendo o Cruzeiro, né? Pode ser. Seria uma coisa bem interessante de se ver, né? Tem essa possibilidade. Não é? Contra o do Eles são bem credenciados para chegar. Sim. Seria muito engraçado. E o Atlético Mineiro, né, Flávio? O Atlético Mineiro, eu gosto muito do elenco do Galo. A gente esperava, né, talvez esse elenco do Atlético Mineiro jogando muito bem durante a temporada. Não foi o que aconteceu. O Galo oscilando bastante, né? Mas ontem a classificação foi merecida. Foi merecida, 2-0, tamanha a pressão do Atlético Mineiro sobre o Fluminense, do Mano Menezes. Só dava Atlético, o Mano Menezes até tirou o Antônio Carlos do banco de reservas, colocou mais um zagueiro, tentou se defender, mas o Fluminense não suportou a pressão do Atlético Mineiro. Flávio. Foi muito fácil, muito tranquilo. Muito fácil dentro daquilo que foi colocado pelo Bruno, né? O jogo deveria ter tido um placar alto, mas quase acabou indo para o empate. Mas o Atlético, ele está jogando muito abaixo do que ele pode jogar, né? Tem sido um ano decepcionante, um time que investiu tanto e está jogando muito menos do que pode. Mas, de repente, na hora certa, ele cresce e chega e ganha até o título. Por que não? Elenco para isso ele tem. Agora, ontem foi uma exceção, é o novo Atlético. Vamos ver o que vai acontecer. Mas realmente ontem foi incontestável a classificação do Atlético Mineiro, com sobras. E é legal, o Davidson é uma figuraça. Agora ele falou que falta fazer gol decisivo só contra o Palmeiras. E por certo ele vai comemorar, é o que está certo, né? Vai fazer igual o Luiz Henrique, que faz um gol aos 97 contra o Fluminense e não comemora. Pô, se eu sou o cara do Botafogo, eu meto uma multa nele, pô. Que é isso? Então, mas o Davidson já falou que se fizer contra o Palmeiras, ele vai comemorar. Também acho que tem que comemorar. E o Davidson, Mauro, que você já destacava ainda no Cuiabá, marcou gols importantíssimos com a camisa do Cuiabá, gols que resultaram em pontos, né, para a equipe cuiabana. Agora tá aí no Atlético Mineiro, jogador que também teve a sua passagem pela Europa. Assim, não passou também em clubes da primeira prateleira, mas ao mesmo tempo permaneceu até um tempo considerável jogando na Europa, sendo muito útil, tinha mercado por lá. Lembro até que ele estava no Palmeiras, aí o Palmeiras empresta ele para o Alavés, se não estiver enganado. Então, um jogador que até tinha mercado por lá, acabou voltando depois, aí já ficou por aqui no futebol brasileiro mesmo. Eu acompanhei aqui a repercussão na TV argentina, entra muito forte aqui no Uruguai, né? Então, eu estava vendo o jogo na terça-feira, River e Colo-Colo, e depois no dia seguinte acompanhei um pouco da repercussão na imprensa da Argentina. A empolgação é imensa, né? Porque a final será em Buenos Aires pela primeira vez, nesse modelo aí de final em jogo único, e só será no estádio do River Plate provavelmente se o River Plate for a final, né? Porque se não for o River, é difícil você ter 80 mil pessoas, mais de 80 mil, para lotar o estádio. Se fosse uma final Flamengo-Corinthians, acho que lotaria. Ou de repente, sei lá, o Peñarol chegando, pode ser. O Peñarol, acho que atravessar o Rio da Prata, acho que vão uns 40 mil, chegariam lá. Mas são poucos times que vão levar tanta gente numa eventual final lá. Mas se não for no campo do River, sem o River, é sem outro estádio, né? Mas, obviamente, a empolgação é enorme, é muito grande. Só que o River não está jogando tanto, né? O time está passando por transformações no meio da temporada, a volta do Galhardo, todo mundo muito empolgado, a própria vitória sobre o São Lourenço por 1-0 com o gol do Colídio foi um jogo até meio protocolar, não foi uma grande atuação. Eles não estão nem aí para isso, estão festejando a classificação, isso para eles é o que importa, e acreditando que o time possa evoluir, né, pouco a pouco, para no momento decisivo contra o Atlético, nos 2 jogos, e quem sabe na final conquistar o título. O Atlético acho que pode crescer muito depois do jogo de ontem. Acho que ontem foi bem, o time muito agressivo, o time com o Hulk, com o Scarpa, com o Paulinho, com o Davidson, né, conseguindo aí uma vitória justíssima, né? O Paulinho perdeu um gol incrível, o Atlético já poderia ter feito o segundo gol há muito tempo, né? Acabou marcando mais para o final da partida, eliminando o Fluminense com todo o merecimento. O Atlético foi muito melhor nesse jogo de volta, muito melhor do que o Fluminense conseguiu ser em alguns momentos no jogo de ida. Então vai ser um tremendo duelo, que o Atlético tem grandes jogadores e o Diego Milito conhece muito bem o River Plate, o Estádio Mais Monumental, em Núñez, o Marcelo Galhardo, jogou contra, treinou times enfrentando o River do Galhardo, claro que eram outros times, mas eu acho que isso
ajuda um pouco. Ele está muito acostumado àquela atmosfera, àquele estádio, a jogar com a torcida contra. Tudo isso para ele não é nada disso, é novidade. E o Milito, me parece que depois de ter acertado bastante ontem, também ganha muita confiança aí para esse confronto. O Atlético tem time para eliminar o River Plate. São 2 jogos, né? Afinal, é jogo único. Se o River jogar em casa, claro que ele vai ter aí uma vantagem significativa. Mas a semifinal em 2 jogos. O Atlético também vai jogar em casa e pode acabar com essa alegria aí do River Plate. Tem jogador para isso. E o Daverson saiu do banco de reservas, entrou no lugar do Bernard e marcou 2 gols para o Atlético Mineiro. Mauro. Como o Bruno vinha dizendo, ele é um bom atacante, né? A questão do Daverson, como ele é meio doidinho, né? Então o pessoal não leva ele muito a sério, né? De vez em quando ele faz umas coisas esquisitas em campo, umas declarações meio bizarras, e aí a galera não leva muito a sério, mas ele é um jogador útil, né? No Cuiabá ano passado, houve um momento do campeonato, o time estava bem, né? Ao contrário dessa temporada, quando luta contra o rebaixamento, e a maioria dos gols tinha participação dele. Quando não era gol dele, tinha assistência, ou ele participava da jogada. Tanto que ele conseguiu aí essa oportunidade, né, no Atlético, né, voltou a vestir a camisa de um time grande. Então, ele é um bom jogador e ontem foi muito importante, né? E o Milito foi muito bem também na maneira quando ele montou o time. Você viu o Hulk jogando pela direita ali, abrindo a bola, lançando a bola, cruzando na cabeça nos pés, aliás, do Daverson no segundo gol. Scarpa muito bem, quer dizer, foi um Atlético bem agressivo, a vitória foi justíssima e o Fluminense escapou de perder por mais. Agora o Fluminense vai para a realidade dele. A realidade do Fluminense é brigar para não cair. O Fluminense, que agora só tem um campeonato brasileiro e vai se empenhar nessa missão com o Mano Menezes. Eu vi até a entrevista do Mano ontem, né? Ele destacando que o Fluminense não tinha feito um jogo tão ruim assim desde que ele chegou e que ontem houve uma pressão muito forte. Deu Atlético, passou o Galo lá em Belo Horizonte, está na semifinal, vai enfrentar o River Plate. Sobre o Daverson, ele falou na entrevista coletiva pós-jogo e disse o seguinte, abre aspas para o Daverson aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan, hein? O Daverson comentou o seguinte: fico muito feliz pelo carinho de terem gritado meu nome. Eu acho que essa energia, acho que eu nunca senti num momento tão inesperado. Eu não estava esperando, mas o Mister me surpreendeu quando ele falou para eu entrar no jogo. Eu entrei um pouco nervoso. Eu sei como é que eu sou um pouco ansioso, mas eu fico muito feliz por essa confiança de estar ouvindo isso de um grande treinador. Subimos apenas mais um degrau, faltam 3. Não tem nada ganho ainda. Sabemos que é uma competição muito difícil, mas é motivo de muita alegria, é motivo de felicidade, ficar feliz e aproveitar as aspas do Daverson, que nos últimos 4 jogos que disputou na Libertadores, em 2 partidas foi titular, marcou 3 gols, 64 minutos em média para balançar as redes, fez o gol do título do Palmeiras em 2021 e fez os gols que classificaram o Atlético Mineiro para a semifinal de 2024. Diga, Flávio. Eu fiz uma entrevista com o Daverson, depois que ele ganhou, que ele fez esse gol do título do Palmeiras. E eu perguntei para ele, Daverson, o que você sentiu quando a bola caiu no teu pé, né? Aí ele falou, desespero. Ah, meu Deus do céu, por que caiu no meu pé? Ele falou assim, por que caiu no meu pé, pô? Se eu perder esse gol, eu tô morto. Eu falei, mas se você fizesse, você tava, né, na boa. Ele falou, cara, mas eu só pensava em se eu perder esse gol, se eu perder esse gol. Aí eu bati, fechei os olhos, quando eu escutei a gritaria, eu falei, acho que entrou, deu tudo certo. Ele ficou apavorado com o gol, a bola caiu. Por que caiu no meu pé, pô? Ele é muito figura, ele é um grande cara. Não dá pra não torcer pra um cara como esse.